Certamente vocês já ouviram falar, obviamente, de Nelson Rodrigues. Bem, eu creio também que já ouviram falar da peça, do texto dele, A Bonitinha Mais Ordinária, que é uma peça já encenada de várias versões. Bem, a Folha de São Paulo hoje publicou uma reportagem, um texto sobre essa peça reaparecendo em São Paulo com a Lorena Comparato, a atriz Lorena Comparato. Essa peça, ela tem cenas icônicas, né? Porque, obviamente, ela está aí no conjunto das obras de trabalho da Lucélia Santos. A Lucélia Santos já fez essa peça. Então, onde ela aparece, fica icônico, né? Bem, mas agora é com a Lorena Comparato, que não sei se vocês conhecem, ela está aí agora na... Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu nunca fui com a cara do Nelson Rodrigues. Né, bastante aplaudido, os intelectuais dos anos 70, 80. Oh, Nelson Rodrigues, né? Ele faz uma crítica à burguesia, ele faz uma crítica à moral, ele faz uma crítica ao machismo, né? Eu nunca achei nada disso. Acho Nelson Rodrigues um pé no saco, para falar a verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem quando eu era adolescente eu gostava. Porque eu já achava naquela época uma coisa meio estranha, mas eu não sabia o quê. Depois, estudando, eu tenho uma visão, né, do Nelson Rodrigues como um seminarista babaca. Essa é a verdade, é um seminarista. Ele tem uma concepção de mulher, de sexo, de sociedade, onde aparentemente ele é crítico das forças conservadoras e burguesas, não é nada disso, é uma visão de seminarista, é uma visão extremamente moralista e parece que ele repõe a ideia, né, do homem perverso por natureza, a sociedade despenca, da sociedade que aparenta valores, mas despenca nos seus principais protagonistas. É uma coisa um pouco que tem gente que fala, é um realismo realismo coisa nenhuma, né? Nem em termos literários, nem em termos filosóficos, realismo coisa nenhuma. É a visão do seminarista que está lá, né, se masturbando o dia todo e precisa criar cenas fantásticas ou aparentemente fantásticas do ponto de vista principalmente das relações sexuais. Nunca fui com esse, né? Mas né, as pessoas que interpretavam não eram moralistas, não eram moralistoides, nem as pessoas que julgavam. Talvez por conta da época, mas eu sempre senti esse cheiro. E agora parece que o Nelson Rodrigues encontrou finalmente a época que melhor o expõe, né? Porque nós estamos vivendo uma época, né, onde o moralismo aparece sempre como pastiche. E estamos vivendo uma época onde dificilmente o ator, a atriz, o influencer, né? Todo mundo que é famoso precisa, nos dias atuais, contar um caso de desgraça pessoal. E, se for uma desgraça sexual, melhor ainda, principalmente o assédio, né? Você tem que ter sido assediado
estuprado, vilipendiado, arrebentado e lambuzado. Senão não vale como pessoa, não só como atriz, mas como pessoa famosa não vale. Virou uma regra. E aquilo que poderia ser alguma coisa, né, que a gente poderia conversar em algum momento, não, virou um pastiche porque virou uma regra. Todo mundo tem que falar que, né? E o que é pior, gente, a própria atriz da peça veio confessar que a peça é uma necessidade. Precisamos falar do estupro, né? Porque isso é um nojo que precisamos mudar. Cara, eu achava o Nelson Rodrigues um babaca. Agora eu nem sei mais o que é o babaca. Porque se é necessário a atriz da peça ter esse problema com sexo, primeiro que não é melhor, ela nem deveria ter feito né? Nem deveria se meter com uma peça dessa. Segundo, né? O que ela quer falando isso? A peça já não é mais suficiente? O estupro da peça já não é mais suficiente? Então tem que dizer que é assediada, inclusive por parentes. Que na casa dela pessoas faziam carinho nela e depois ela descobriu que era assédio disfarçado. Depois no ônibus pegaram na teta dela, depois não sei aonde pegaram nela também. Gente, o Nelson Rodrigues faz uma peça que eu acho que é babaca, onde uma mulher é estuprada por 5 homens, aí você, depois de 30, 20 anos, vai apresentar a peça, e não tem mais sentido. Então agora a moda não é mais aparecer o estupro na peça, é a atriz falar que precisamos mudar, porque ela também foi assediada, vilipendiada, sei lá o quê. Eu já não sei mais quem que é o moralistoide pastiche, se é o Nelson, se é ela, ou se são os nossos tempos. Ninguém aguenta mais isso, gente. Ninguém aguenta mais. Olha, problemas sexuais né, narrados já são chatos. Problemas sexuais contados por atores e atrizes para que não aconteça mais isso, é duplamente chato e, no caso, gente, parece uma coisa de marketing. Não parece uma peça, não parece uma ida ao teatro, não parece uma arte, parece um marketing babaca. Vamos falar que a atriz também foi assediada e agora ela vai fazer uma peça onde ela é arrebentada e aparece o rosto da atriz lá, né? E se fala muito mais desse problema dela do que da peça. Quer dizer, o que é isso, gente? O que é isso? Você tem problema? Vai no seu terapeuta. Se você é de classe média, tem esse problema, é famosinho, vai no seu terapeuta. Resolve lá. Agora, participar desse movimento que começou em vários lugares, mas institucionalmente no Brasil, foi a filha do Temer que inventou Agora Você Sabe. E aí o Agora Você Sabe é que você tem que falar desses problemas para que eles não aconteçam mais. Temos que falar disso. Ora bolas, gente. Ora bolas. Para com isso, gente. Não temos que falar disso. Não temos que falar disso. Nós temos que resolver esses problemas, e esses problemas não se resolvem com as pessoas dando testemunho. Eu também fui. Sabe o que é isso? Uma exposição desnecessária das próprias pessoas. Quando as pessoas são pobres, elas viram circo de horrores para a classe média. Quando as pessoas são atrizes ou atores, elas diminuem a peça ao fazer isso, porque elas querem ocupar o lugar da peça num duplo pastiche. É muito
é arte ruim, marketing pior, e os nossos tempos, com esse tipo de apelo, pior ainda. Não aguento mais, gente. Não aguento mais. Isso não é vitimismo, isso aí é mau gosto. Quando você tem um problema, né, que você foi assediado, você tem algum trauma, é um problema particular seu. Ninguém tem o direito de arrancar isto de você. Porque tem gente que pensa que está falando, mas não está. Estão arrancando, estão obrigando, estão colocando isso como marketing obrigatório para o famosinho. E ele cai. A atriz agora, bonitinha, mais ordinária, quem que é? Quer dizer, imagina se as atrizes do passado iam ter que falar alguma coisa da vida particular delas para encenar uma peça do Nelson Rodrigues, para dar ibope, para dar marketing. Que palhaçada, que coisa de mau gosto, que tempos são esses, gente? Outro dia apareceu um energúmeno de um pastor que queria falar que Cristo foi assediado, foi estuprado, foi arrebentado pelos soldados romanos porque ele ficou pelado na frente dos soldados romanos. Quer dizer, o sofrimento da cruz não basta. Entendeu? Agora, o sofrimento da moça, da peça, da personagem, não basta. Então você começa a entrar pelo hiperrealismo. Entenderam? O hiperrealismo. Você já não tem mais uma distinção entre a imagem e a origem da imagem. De modo que depois, num certo momento, o próprio real tem que imitar o hiperreal para ele ser real. Então, para que a gente saiba que há uma atriz real, ela tem que ser tão estuprada quanto a personagem. Só isso, gente, é o suprassumo do hiperrealismo, é uma espécie de degenerescência da arte e um dos efeitos do semiocapitalismo, né? Quando a simbologia ultrapassa o significado, quando há uma inflação de signos que não significam mais nada. Muita semiótica e pouca semântica, né? A gente até fez o livro Semiocapitalismo por conta disso. É isso. Daqui a pouco a gente volta.